Bem, amados, agora sim, oficialmente, 8 horas da noite, de segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, nós estamos começando mais um momento com Deus, este momento devocional da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Obrigado a você que está conosco, você que vai entrar ao longo dessa transmissão e hoje ter um tempo especial hoje nessa live. Hoje nós temos a participação de um amigo muito querido, o pastor e reverendo Henrique da comunidade Ecomissões Humanas, pastor presbiteriano, e vai estar hoje falando aos nossos corações. Eu sei que vai ser bênção para a nossa vida, daqui a pouco nós vamos chamá-lo. Nós estamos aqui agora para esse momento de agradecimento a Deus, amados. Nós temos passado por dias difíceis, por dias complicados, nós sabemos que muitas pessoas têm sofrido com esse momento que a gente tem enfrentando na nossa nação. Tivemos aí, nesse final de semana, notícias boas, notícias tristes. Nós tivemos o nascimento do pequeno Mateus, o pequeno filho do Jonatas, Fácio e da Beatriz, né? E a Beatriz ainda completou mais um ano de vida ontem, no dia 12, presente para eles. Por outro lado, nós temos também algumas notícias tristes, como a Mariana, que nós estávamos orando aqui. Infelizmente, esse bebê de alguns meses veio a óbito ontem também. Então, nós vamos estar orando hoje pela família, pedindo que Deus console, que Deus possa estar trazendo esperança a essa família que tanto precisa. Tá bem, amados? Hoje é um tempo de devocional, um tempo para que a gente possa se inspirar através das Sagradas Escrituras. E sem mais demora, eu quero chamar esse amigo especial, Pastor Henrique, para estar participando conosco aqui. Pastor Henrique Camargo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Graça e paz ao reverendo Heber, a todos e todas que estão com a gente nessa noite. É uma alegria, uma satisfação poder estar com um amigo tão próximo e tão querido como o reverendo Heber. Nós tivemos o privilégio de nos formarmos juntos na faculdade teológica e termos um bom tempo de caminhada e de comunhão e de oração juntos. Então, reitero aqui minha alegria e satisfação em estar com você e com todos aqueles e aquelas que estão conosco nessa noite. Amém. Obrigado, Pastor Henrique. Pastor Henrique, realmente nós estudamos juntos, e uma curiosidade, né, gente? Para quem não sabe, na época o Henrique repartiu o lanche dele comigo na hora do lanche, que a gente era tão pobre na época. Nós estamos pobres, não estamos ricos ainda, né, Henrique? Mas a gente, na época a gente se ajudando um ao outro ali naquela turma na faculdade teológica, foi um tempo bem bacana. A Andressa aqui mandou uma mensagem a mim, me corrigindo aqui, velho. Cunhado, não é a Mariana, é a Maria Clara. Desculpa, eu errei o nome aqui, nós vamos estar orando depois por isso também. Pastor Henrique, antes de nós começarmos o devocional, eu queria perguntar a você qual que é a sua observação em relação ao que a gente tem passado aí do coronavírus. Como é que está aí a sua comunidade, a sua igreja presbiteriana aí, a cidade de Londrina? Qual que é a visão que você tem visto aí do coração das pessoas que você pastoreia, das pessoas que você convive no dia a dia aí? Bom, em Londrina nós temos 72 casos, 11 internamentos e 51 pacientes em investigação no último boletim. Como igreja presbiteriana, nós tomamos a decisão de fazermos os nossos cultos online. E o que eu tenho percebido é que existem aqueles e aquelas que estão com seu coração completamente fincados na palavra e por isso estão firmes nesse momento. Sabem que, independente do que acontecesse, crê na soberania que Deus exerce sobre a história, eles estão seguros. Mas é inegável que existem irmãos e irmãs que também estão temerosos, um pouco aflitos, alguns da nossa comunidade é uma comunidade de periferia. Alguns já perderam os seus empregos, outros estão em vias de que isso aconteça, e inevitavelmente brota um sentimento de desesperança e que eles têm os corações rondados pelo medo. A nossa. Imagina. A gente hoje, amados, eu quero colocar aqui, a gente tá com um probleminha aqui hoje, amados, que na região nossa a internet está muito fraca. Então você percebe que está um pouquinho lento, um pouquinho travando aqui. Nós vamos tentar fazer hoje, e se Deus quiser, não vai cair essa live hoje, tá, gente? Então, eu peço a compreensão dos irmãos se travar um pouquinho, porque na região nossa, não é só da minha internet aqui, não. Nossa vizinhança tem reclamado dessa questão da internet. Estou vendo que o Paulo está conosco aqui, Silvana, né?
E ele também mora aqui perto, sabe da situação que nós estamos enfrentando aqui agora. Mas pela graça de Deus, nós vamos conseguir transmitir isso aí e vamos ouvir a palavra. Pastor Henrique, sem mais delongas, eu quero passar para você a palavra agora, devocional. O tema que o pastor vai estar abordando hoje é esse tema aqui hoje que vai estar aparecendo na tela. Cuidado, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, quero passar essa palavra ao pastor, que o pastor possa estar nos ministrando neste momento. Pastor, seja usado por Deus neste momento na nossa vida. Ok, vamos lá. Existe um texto no livro dos Salmos, mais especificamente Salmo de número 34, verso 8. Um texto que provavelmente você já conhece, você já ouviu, mas é um texto que se aplica perfeitamente à realidade que nós estamos vivendo hoje. O salmista, Davi, ele diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Como todos os queridos e queridas sabem, nós estamos vivendo tempos de incerteza. São períodos em que muitos percebem que estão mais aflitos do que o comum por conta da própria situação político, social, econômica que o Covid-19 tem gerado. E, num certo sentido, é natural que isso aconteça. Nós, enquanto seres humanos, que são nutridos por sentimentos e emoções que oscilam, e muitas vezes oscilam ao sabor das circunstâncias. Reconhecemos que isso é inevitável. Reconhecemos que, dependendo do que acontece, sim, nós nos alegramos e nós nos entristecemos. Você se alegra e você se entristece. Mas existe algo que deve estar presente no seu e no meu, no nosso coração. É a convicção de que o nosso Deus é um Deus bom. Quando o salmista diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom, ele está dizendo, esse provai é experimenta. Quando um judeu ensinava o seu filho a respeito do valor, da preciosidade das escrituras sagradas, ele passava o dedo durante o jantar em um pouco de mel, e um pouco de leite, colocava na boca do filhinho, da filhinha e dizia, olha, a palavra do nosso Deus, do Deus que nós servimos, é doce como mel. Isso é provar, é experimentar da bondade de um Deus. E como nós podemos ter certeza que esse Deus é realmente bom, uma vez que as nossas vidas estão sendo afetadas, o mundo está sendo afetado por um vírus que tem um potencial gigantesco de mortalidade. Um texto em Romanos, mais especificamente, capítulo 8, verso 32, diz assim: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus deu por você, investiu em você a vida do filho dele. Deus deu por sua criação a vida do filho dele. O próprio Cristo que oferece por você. Sabe o que isso significa? Que ele é muito bom. O Berkoff, ele vai dizer que a bondade é um atributo moral de Deus. Deus é moralmente bom. Ele é bom para todas as suas criaturas. A bondade dele é exercida para todas as suas criaturas. A chuva cai para o justo e para o injusto. Mas a bondade de Deus também se evidencia através do amor de Deus. E isso ele manifesta para suas criaturas racionais.
A bondade de Deus se evidencia a partir da graça de Deus. Um Deus que você não impressiona, um Deus que você não decepciona, um Deus que te ama do jeito que você é e como você está. Um Deus que capturou o teu coração com o amor dele. A bondade elevada a esse nível de se doar pelas próprias criaturas imerecedoras é chamada de amor. Mas também a bondade de Deus se evidencia na misericórdia de Deus, que nessa manhã, que na manhã do dia de hoje, não nessa, né? Mas na manhã do dia de hoje, se renovou sobre a sua vida. Isso é um sinal da bondade de Deus. Voltando para o nosso texto de Salmos, o texto vai continuar dizendo: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Muito feliz aquele e aquela que, apesar de todas as circunstâncias, pode experimentar da bondade de Deus e refugiar o seu coração na convicção de que, aconteça o que acontecer, Deus continua sendo bom. Ele continua tendo o domínio de todas as coisas na palma das mãos. Mesmo quando você, eu, quando nós perdemos o domínio das nossas vidas, as rédeas de alguma área, Deus não perde. Ele continua governando em soberania sobre todas as esferas das nossas vidas. Então, a palavra que eu gostaria de deixar para você nessa noite é que você serve um Deus que se importa com você. Um Deus que te criou para a glória dele. Um Deus que te ama com amor eterno. Um Deus que você pode experimentar da bondade dele. Também um Deus que vai manifestar essa bondade. Isso é muito importante de nós entendermos. Que manifestará essa bondade segundo os próprios termos. Às vezes, acontecem algumas coisas e nós falamos: Senhor, mas aonde está a tua bondade? Às vezes nós somos afetados por circunstâncias e é inevitável que esse pensamento ocorra. Deixa eu te contar uma coisa. Mesmo que aparentemente aconteça o pior, ele continua sendo bom. O pior de Deus, o pior, na sua opinião, é o melhor de Deus para você. O grande desafio é crer nesse Deus que é bondoso, que investiu a vida do filho dele na sua vida e que te criou com um propósito maravilhoso de viver para a glória dele. Eu encerro essa minha devocional contando um testemunho que o pastor Heber começou, mas não terminou. Nós éramos seminaristas. A gente não tinha um gato para puxar pelo rabo. Os dois iam para o seminário com chinelo de dedo. E com aquelas roupas surradas. E eu me lembro que eu estudava à noite e o pastor Heber estudava pela manhã. Mas nós fazíamos algumas disciplinas juntos. E sim, é verdade que às vezes eu pregava em alguns lugares e, como seminarista, já ganhava algumas ofertas. E eu não conhecia o pastor Heber. Nós não tínhamos um relacionamento de amizade. Mas eu entendia que fazia parte da minha vocação, enquanto cristão, partilhar daquilo que Deus colocava nas minhas mãos. Porque se o Pai é nosso, o pão também é nosso. E eu repartia as poucas ofertas com o pastor Heber. Nós nos conhecemos melhor, encerramos o nosso curso e mais ou menos um ano depois, o pastor Heber me encontrou e ele marcou comigo, eu não sei se você lembra disso, ele marcou comigo
um encontro num lugar que eu não conhecia. Ele falou, o endereço é esse, você vai lá? Era na Rua Pará, aqui em Londrina. Uma cafeteria. Eu cheguei lá e tinha um café colonial. Ele falou, eu queria hoje te abençoar com café colonial. Porque eu me lembro das vezes que você repartia o que você tinha comigo. E, sabe, na vida cristã, às vezes a gente vai ter essa possibilidade de compartilhar coisas. Às vezes a gente vai ter a possibilidade de abençoar muito mais outras vidas. E a gente vai ter a possibilidade de agradecer a pessoas que nos abençoaram e investiram nas nossas vidas e ministério. E olhar para o pastor Eber, para a Aline, para as crianças e ver eles tão bem. Isso enche meu coração de alegria. Eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira aí. Mas, às vezes, a gente não vai ter. E mesmo assim, Deus está manifestando a bondade dele. Porque nós estamos tendo muito mais do que nós merecemos. Então, uma fé saudável é aquela fé que vê a bondade de Deus com contentamento, independente da circunstância. Sabendo que ele é muito bom e muito feliz aquele que nele se refugia. Essa é a minha colaboração para o teu coração nessa noite. Eu espero que tenha te abençoado de alguma forma. Amém, amém. Eu tenho abençoado, graças a Deus. O Henrique lembrou de coisas que a gente nem lembrava, né? Engraçado que o Henrique falando, eu lembrei de coisas realmente do seminário que a gente passou, difíceis, complicadas, né, Henrique? A gente tinha uma salinha que a gente tinha medo quando era chamado para conversar, sempre na iminência de não estar conseguindo terminar o curso, né? Mas depois de tempo que a gente se formou, né? A gente, se eu não me engano, 2005, né? Né? Formamos Foi em o ano que 2000. eu me numa sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2005, nos formamos, colamos graus. Eu casei no dia 10, no dia seguinte, né? E tantas coisas já aconteceram, que engraçado que nós, tantas coisas boas que foram muito maiores que as coisas difíceis que a gente teve, né? Eu acho tremendo isso, porque talvez hoje, pastor Henrique, a gente passe por essa situação do Covid, de incertezas, né? E a gente não entenda muito bem o que está acontecendo. E talvez Deus não vai nos dar a resposta nesse momento, mas o andar da carruagem, lá na frente, olhando todo, compreendendo, a gente vai perceber o que Deus estava nos ensinando em tudo isso. Ao longo da caminhada, nós não precisamos ter certeza de nada. Nós só precisamos ter a convicção de que Deus é bom, de que Deus é perfeito em todos os seus planos, né? Jó fala isso, né? O Senhor, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Os planos de Deus para aqueles que o amam, para aqueles que estão servindo Ele, são planos de paz, são pensamentos de paz, são esperança. Essa é a convicção que a gente tem que ter todos os dias, né? Eu não sei se você tem percebido, pastor, isso, mas a gente está vivendo um tempo, pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, onde nós estamos percebendo muitos cristãos que estão inquietos, né? Isso faz parte da nossa humanidade, né? Mas como que a gente pode hoje desenvolver, na sua opinião, essa convicção de fé, não numa fé que é só falada, mas uma fé prática, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz diferença para nós hoje, entre o que a gente professa, o que a gente vive, né? Como que nós podemos fortalecer essa fé mais prática na nossa vida hoje, da nossa confiança e convicção no nosso Deus? E que você diria aos nossos amigos que estão nos ouvindo hoje aí? Eu estou vendo irmãos imagino que é da comunidade épica também, né? Estou vendo aqui, ó, o Gilmar Brasil, o Marcos Calef, Calef, é isso mesmo, né? A Jéssica está com a gente, o Jonas, Cristiano, Reverendo Sidney, seja bem-vindo, grande Sidney. Pastor, o que você diria diante desse desafio que a gente tem de fortalecer as convicções de fé nossas nesses dias? Muito bem, as escrituras, elas são muito claras em dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acredito que um mergulho nas escrituras fortalece a nossa fé. E eu ainda digo mais, e isso é um pedido. Eu estou pedindo para vocês que estão participando dessa live. Troque alguns jornais
por leituras bíblicas. Troque alguns noticiários por devocionais. Porque as escrituras vão encher o coração daquele e daquela que ama Jesus. Você lê o texto, por exemplo, de Hebreus 11. Quantos exemplos de fé. Minha sogra presente, Cristina Fraga, maravilha. Bom ter você aqui, Cris. Quantos exemplos de fé, quantos exemplos de pessoas que passaram pelo vale, de pessoas que conseguiram superar momentos de extrema dificuldade e mesmo assim permanecerem com a sua fé intacta, na verdade, com a sua fé fortalecida. Existe um texto também conhecido nosso, de Efésios 6, que diz que depois de terdes vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Inabalável. Então, é uma fé que é provada, ela pode ser uma fé aprovada. E mais uma coisa que eu gostaria de falar e que acredito que tem a ver com a nossa vocação enquanto homens e mulheres de Deus nesse tempo presente. É a dimensão solidária dessa fé, que deve manifestar, que deve externar a bondade de Deus em nós, mas também através de nós. Estive em uma live também com o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do Paraguai, um amigo querido, foi diretor de uma escola de missão, eu dava aula lá sempre e se tornou um amigo do coração. Ele me disse, Henrique, eu faço parte do grupo de risco, eu sou asmático, ele não tem mais de 60 anos, ele não, é um idoso, mas ele é asmático. Ele falou assim, e eu estou me expondo, porque existem pessoas que estão precisando mais do que eu. Eu acredito que nesse tempo, nós como homens e mulheres de Deus, que creem na bondade desse Deus, pastor Rick com a gente aqui, alegria tê-lo conosco, que nesse tempo, a igreja tem a oportunidade ímpar de se mostrar como um agente do reino de Deus que faz a diferença. A gente faz isso orando? Claro, a gente tem que orar. O que também fortalece a nossa fé, pastor Heber. Mas a gente também tem que entender que no reino, quando a gente compartilha, Deus multiplica. Não foi isso que Jesus mostrou? Então, é hora de partilhar. Partilhar, evidentemente, nossas intercessões. Partilhar os nossos recursos. Partilhar de acordo com as necessidades daqueles e daquelas que o Senhor vai colocando diante de nós. E entender que nós somos resposta de Deus para a necessidade do outro. Eu creio que isso também fortalece a nossa fé, porque a missão cura, reverendo Hélio. E é interessante, só fazendo um adendo aí no que você está falando, reverendo, que interessante que hoje nós temos tantos recursos, né? Twitter, Facebook, Instagram. Você colocar uma mensagem de esperança, né? Apontar para Cristo faz muita diferença, né? Às vezes, talvez alguns irmãos tenham medo de sair, de ajudar outras pessoas fisicamente, mas você pode fazer na sua casa, compartilhando, multiplicando a palavra de Deus, com posts que inspirem as pessoas a olhar para Cristo, né, pastor? Vale lembrar que os discípulos de Jesus utilizaram a tecnologia de sua época. Não é? Assim eram as cartas. Era a tecnologia que eles tinham no tempo deles. A maior evolução tecnológica, né? Daquele período. Sim. E foi utilizada para proclamar o evangelho. Nós temos, então, a bênção desses recursos. E que bom se a gente puder usar para o reino. Levar esperança para o coração. Se o apóstolo Paulo tivesse Twitter e Facebook, eu acho que ele ia postar o tempo todo, né? Certeza. Ele ia ser um tuiteiro lá. Ah, com certeza.
Gente, se alguém tiver alguma questão que vocês querem perguntar para o pastor Henrique, fique à vontade de perguntar nos comentários, pastor, alguma coisa que você queira saber, tá bom? O pastor Henrique, ele é pastor de uma igreja presbiteriana chamado Reco Missões, inclusive aqueles que puderem também nos ajudar aí, amados, entra na página deles lá do Facebook e tal, você procura por esse nome, Eco Missões Urbanas, que está aparecendo na sua tela aí, e se inscreve no canal lá, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelo aquilo que eles estão produzindo, tanto ele quanto o reverendo Sidney, que estava conosco também aqui na live, tá? Então, amados, você pode estar ajudando também esse canal. Eu creio que nós temos tantos e bons recursos hoje para que a gente possa estar nos firmando mais em Deus, né? Nós temos que partir dessa fé muito teórica para uma fé que realmente nos traz paz no coração, nos traz paz no coração. A diferença que nós precisamos enxergar, que nós precisamos fazer. E aproveitando aqui, pastor, o Aleph Gabriel, o Aleph está planejando para ser um missionário, um jovem da nossa igreja aqui, tá? Ele pergunta qual foi o seu maior desafio no campo de missões? Ó, Ok. pergunta para missiólogo aqui, ó. Mais missionário do que missiólogo, né? Ok, Aleph. Maior desafio no campo missionário. Campo missionário, no sentido de cruzar fronteiras geográficas, eu estive no Paraguai servindo durante um tempo e fiz algumas outras incursões missionárias. Então, levei um grupo para servir um tempo na Bolívia, por um curto período. Grupo da nossa igreja, da igreja presbiteriana. E tenho dado treinamento para capacitação de missionários. E aí eu tenho ex-alunos espalhados pelo mundo aí. É um dos privilégios que Deus tem me dado. E eu acredito que cada campo missionário tem o seu. Mas, sendo específico com a sua pergunta, o meu maior desafio foi a falta de treinamento adequado. Porque quando eu fui para o campo missionário, eu tinha uma escola de missão, eu tinha feito uma escola de missão, e eu percebo que eu cometi inúmeros erros por falta de uma capacitação adequada, de um treinamento adequado, de um treinamento mais robusto, mais conciso. Eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 41, e tinha muita paixão. Então, eu via as pessoas, eu pregava para as pessoas, eu proclamava o evangelho, eu queria que todo mundo conhecesse aquele Cristo que transformou a minha história e que tivesse aquele brilho nos olhos que só quem se arrependeu de seus pecados tem em Cristo, o Salvador, o Remidor, conhece. E eu ia na paixão. E assim, basicamente, no meu primeiro campo missionário, foi esse o meu grande desafio. Errei bastante, vi Deus agindo muito pela misericórdia, pela graça, por amor às vidas que estavam lá. E o que me levou depois a reconhecer e a me instrumentalizar melhor para o ministério, né? Buscar estudar um pouco mais e me capacitar adequadamente. E eu percebi que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Então, a gente tem que orar e estudar, né? A gente ora para Deus, Eu Senhor, acredito. o que eu aprendi não dá conta, não. Que os desafios, a nossa sociedade, a sociedade contemporânea, ela tem muita mobilidade, ela muda demais. E nem sempre a gente dá conta de acompanhar. Na verdade, 90% das vezes não dá. Então, aí é Deus dando sabedoria, é Deus instruindo o coração, colocando as palavras nos nossos lábios. Não é isso? E eu, só acrescentando aí a sua colocação, Henrique, pelo menos a gente percebe isso no campo de plantação de igreja, né? O Henrique é um plantador de igreja, né? A Missões Urbanas foi um trabalho de plantação. Ele começou, na época eu estava em Londrina ainda, eu lembro do começo dessa igreja hoje em Londrina, e eu também aqui em Cruzeiro plantando igreja hoje, gente. Uma das coisas que eu percebo que
A gente tem que se preparar muito, muito. Mas o para mim hoje, o que faz diferença no campo é o quanto depende de Deus ainda mais. Porque, como o Henrique disse, as coisas mudam muito rápido, muito rápido. A gente comete erros. Eu acho que a liderança tem que entender, pastores, que nós não somos seres humanos que não vão cometer erros. Nós vamos cometer Uhum. erros, talvez alguns erros graves ao longo da caminhada. A grande capacidade não é ser perfeito o tempo todo, mas é ter a humildade de reconhecer que a gente erra e está num processo de crescimento, né? Porque se tudo der certo, a gente vai lembrar que foi Deus, não foi a gente que fez. Se tudo der É. errado, a gente vai lembrar que Deus também estava no controle quando tudo não deu certo como nós planejamos, né, pastor? Só acrescentando as suas palavras aí, que tem muita experiência no campo missionário também aí, tá bom? Mais uma coisa, pastor Herbert, que eu acho que é importante. Ó, o Juvenal Campos dizendo o desafio do momento, mais do que nunca, é o amor. Concordo, amor na prática, né? É isso mesmo. Exatamente. Eu creio que hoje as fronteiras para a missão elas não são mais geográficas ou não são somente geográficas. Eu entendo que cada cristão é um missionário, aonde Deus o colocou. Spurgeon falava, né? Ou cristão é um missionário ou é um impostor. Então, você atravessa a rua e você está cruzando uma barreira cultural. Porque existem, basicamente, pensando numa cosmovisão, numa maneira de pensar bíblica, existem basicamente duas culturas. A cultura do reino e a cultura do pecado. Então, o cristão, ele está o tempo todo cruzando essa fronteira para poder falar para aquele que está imerso na cultura do pecado que eles podem ser transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E você que está nos ouvindo, você é um missionário, uma missionária para falar da bondade e do cuidar de Deus, aonde Deus te colocar. Na verdade, Deus deve ter te colocado aonde você está exatamente por isso. Para que você glorifique o nome dele. Para que as pessoas olhem para você e sejam contagiadas com o amor e com a bondade de Deus. Verdade. O Janderson me fez uma pergunta aqui, ó. Pastor Heber, existe diferença entre as igrejas do Paraná e a igreja de São Paulo? A resposta é muito tranquila. Sim, existe igreja diferente em cada bairro. Você pega para pastorear um bairro aqui de Cruzeiro, você vai para uma outra cidade próxima aqui, como Queluz, Cachoeira Paulista. Em todo lugar existem diferenças, né? Não adianta a gente leva bagagens que nos ajudam muito, mas a gente sempre tem que ser um período para adaptar. Eu gosto muito do pastor Tim Keller, né? Ele fala uma coisa bem interessante. No começo da plantação da igreja lá, se eu não me engano, em Manhattan, se eu não me engano, onde todo mundo dizia que jamais conseguiriam plantar uma igreja lá, que era uma cidade ruim, isso, isso e isso, né? Ele disse que a primeira estratégia missionária dele foi ir nos cafés. Ele sentava para tomar café e ouvia o que as pessoas estavam falando. E com base no que elas falavam, ele entendia como comunicar o evangelho àquela cidade. Porque cada cidade, gente, cada bairro tem a sua dinâmica, o seu funcionamento. O que a gente vai aprendendo é como lidar com cada circunstância. Aqui em Cruzeiro, eu tive que aprender muita coisa, como em São Paulo, eu tive que amadurecer em muitas coisas quando eu estava aqui. E vice-versa. Eu acho que todo campo tem a sua diferença, sim, e a gente vai se adaptando. O que não se adapta é a mensagem do Evangelho. Ela é a mesma mensagem, Cristo continua sendo o centro, a centralidade na pregação da palavra, na fidelidade das escrituras, mas a maneira de comunicar o evangelho, ela vai se adaptando e não se moldando à cultura, mas se adaptando para que as pessoas entendam, assim como Jesus fez no seu época, né? Ele falava aquilo que as pessoas entendiam. Então, eu creio que é mais uma questão da nossa comunicação. As divergências, os lugares vão ter sim, tanto no Paraná quanto aqui em São Paulo também, e até nas cidades em São Paulo, né? Mais algumas coisinhas aqui, se nós começarmos a orar. O Jonathan Camargo diz o seguinte: uma coisa que aprendi na ECO é que todo cristão é um missionário onde está. Tá vendo, Henrique? Aí o pessoal da sua igreja participando. Aqui o Jonathan, Eli, nosso isso. Quer falar alguma coisa? O não, Eli Jonathan, colocou o seguinte aqui, ó. Não seria o caso de passar um tempo no campo missionário
com quem já esteve lá, iria colocar em prática a teoria com uma pessoa que já está lá? Não sei se fui claro. Eu entendi ali. Eu fui com pessoas que já estavam lá. E eu penso que os equívocos, eles são mais no nível operacional, né? Então, assim, a forma de se abordar, a forma de se pregar, o conteúdo das pregações, o conhecimento bíblico, a própria aculturação. Então, os erros foram mais nesse sentido. E foram vários, né? Mas foram mais nesse sentido. E eu fui com pessoas experientes que muitas vezes me ajudavam e às vezes falavam, olha, tem coisa que você vai ter que passar e você vai ter que aprender na prática. Porque quer saber um segredo, Léo? Tem coisa que a gente só aprende na prática. Não E tem às vezes só aprende seminário, errando. não tem seminário que ensina. Não tem seminário que ensina um pastor a amar uma ovelha rebelde. Não tem seminário que ensina um pastor a passar dificuldades financeiras, ou um missionário a passar dificuldades financeiras e dobrar o seu joelho e falar, Senhor, a provisão quem dá é tu. Vem das tuas mãos porque essa obra é tua. Então, por misericórdia, concede essa provisão. Não tem escola que ensine esse tipo de coisa. Tem coisa que a gente tem que passar mesmo e a gente vai aprender na lida, né? E pode falar, pastor, por favor. Não, só estou pegando um livro aqui na minha biblioteca aqui, que você vai lembrar disso aqui. Eu tenho o privilégio de ter conhecido esse rapaz aqui, ó. Não sei se você vai lembrar. Fala, Batuta. Saudoso Ari Veloso, plantador de igrejas. Nossa, eu era quando ele chegava na sala, fechava a porta e falava assim: vocês querem ser pastores? Decorem versículos bíblicos, amem a palavra e vamos orar. E também o Samuel Costa, lembra o saudoso Samuel Costa de Brasília, que nos ensinou muito Samuel isso, né? Eu tenho até um livro, 2 livros dele aqui, só que aqui é um pouquinho difícil de achar. Eu lembrei do Fala Batuta, que foi uma pessoa que eu trabalhei, inclusive, um pouco ajudando na CEPAL, o Rubens Muso lá, ele estava com a gente. Nos ensinou muito, né, ele falando isso, essa dependência. Né? Uma coisa que eu aprendi, gente, na caminhada, é que eu economizo algum tempo quando eu me aproximo de gente que já passaram mais na frente. A gente nunca deve desprezar aqueles que foram antes da gente. Aquelas pessoas que sofreram no campo antes da gente, que têm uma história. A gente sempre tem que estar prestando atenção na história e respeitar a história daqueles que foram primeiros que a gente, porque eles têm muito a nos ensinar. E da mesma forma que os que vieram antes erraram, nós cometeremos também os nossos erros e precisamos aprender a amadurecer com eles, né? Hoje eu vejo pessoas que querem ser pastores, jovens que querem ser missionários, né? E eu falo, ó, se você ouvir, você já vai errar bem menos do que eu errei, mas eu sei que vão errar em outras áreas também. É verdade. Aqui, ó, uma lembrança aqui, o Amir, lembra do Amir? São José dos Campos? Lembro, Um amigo. abraço, pastor Henrique. A semana de evangelismo urbano que tivemos em São José dos Campos, na IP Coinonia, foi uma quebra de paradigmas, uma bênção. Amir, meu querido, que bom revê-lo, ainda que aqui. Verdade, eu fui graciosamente convidado para participar de uma conferência como preletor lá na querida igreja presbiteriana Coinonia, em São José dos Campos. Conferência Além de Mim Mesmo, chamava o nome. Ó, é isso mesmo. Você que organizou, não foi? Você e o Rickson? Foi. Eu, pastor Rickson. Na época, nenhum era pastor, o Rickson, Marcelo, eu. O Amir estava na igreja, nós organizamos. Hoje quase todo mundo. O Amir, hoje presbítero da Igreja Coinonia, e o reverendo Rickson, pastor Marcelo em Jacareí. Todo mundo aí caminhado, graças a Deus. Que bom, e a gente teve uma parte prática. E nós saímos na rua à noite para fazer um evangelismo. E foi um período muito bacana, de muito aprendizado. E para retificar isso que o reverendo Heber falou, a respeito de
estarmos em constante aprendizado. Obrigado, Eli. Deus abençoe você e toda a sua família também. Me lembrou, é verdade. Ó. Essa música, na verdade, era a música minha, do Fábio e do reverendo Wesley, que hoje também é pastor e médico, né? Música que a gente compôs que falava sobre missões. O desafio da gente estar aprendendo constantemente. Para isso é importante ter um coração ensinável, né? Principalmente para quem exerce ministério na igreja, sendo pastor ou não, é importante saber que Deus nos ensina das mais variadas formas. E que a escola de Deus é uma escola excelente. Por exemplo, talvez você esteja assistindo essa live e você está passando por alguma situação que pode estar te fazendo sofrer muito. Mas você olha para as Escrituras e vê que Cristo aprendeu naquilo que sofreu. Então, biblicamente falando, o sofrimento é pedagógico. Essa é a escola de Deus. E a gente tem que ter humildade para aprender, ter um coração ensinável e sempre grato por Deus estar talhando as nossas vidas para a glória dele. É interessante aqui, ó. Não sei se você conhece essa moça que está colocando aí, a Rafaela Fraga. Você conhece ela? Ela é Lindo, esposa hein? do pastor Henrique, tá, gente? Só para saber, tá? Como é que Deus é bom com ele. Ele não foi Interessante que bom os com melhores ela, né? momentos e testemunhos, né, foram no campo missionário, com o coração se aquece com essas boas lembranças. É verdade, Rafa. É interessante, só comentando o que o pastor falou, já passando para a oração aqui hoje, amados. Interessante que nós estamos falando muito sobre essa questão de sofrimento. O sofrimento, ele só melhora as pessoas, num bom sentido. Você percebe que Davi, ele passou tempo sendo perseguido por Saul, em um deserto, por mais de 8 anos, e ali Davi compôs cânticos, compôs salmos, se tornou rei Davi. Mas foi no palácio, no sossego, na tranquilidade, que ele se perdeu. No deserto, as pessoas não se perdem, as pessoas se perdem no momento de tranquilidade. Então, realmente, o que o pastor Henrique falou, a gente, nesses momentos de adversidade, coronavírus, gente, o importante, como eu tenho dito, não é saber o porquê tudo está acontecendo, mas o que nós vamos amadurecer e o que nós vamos aprender no final dessa pandemia. Como nós vamos passar por isso. O pastor Rickson esteve semana passada, se eu não me engano, conosco aqui, o retrasado, ele disse o seguinte, ele pregou aquela citação daquele texto que Jesus acalma a tempestade que os discípulos estão no meio do mar, né? E ele disse uma coisa: de qualquer forma, nós vamos atravessar a outra margem. A grande questão é como nós vamos chegar até a outra margem. O que vai ter mudado na nossa vida, que nós vamos confiar até chegar na outra margem dessa travessia que nós estamos fazendo. Nós hoje estamos atravessando a nossa história de peregrinação. Quando nós terminarmos essa passagem, nós nos encontraremos com Cristo. A grande pergunta é o quanto nós vamos ter amadurecido e aprendido ao longo de cada dia, de cada nova experiência. E principalmente nesses dias de pandemia, né, pastor? Correto. Exatamente. Amados, muito bom. Pode falar, pastor, desafio? Não, é um desafio. É um desafio. Permitirmos que tudo isso seja uma experiência de tratamento de Deus para nós, né? Que a gente possa Exatamente. nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Amém. A partir de A Joel mandou uma mensagem aqui, a Joel Monte Cachoeira mandou uma mensagem pelo WhatsApp, ela diz assim, ó, linda história de vocês, tá vendo? Dá quase um romance já aqui, Henrique. Ó. Linda Glória história de vocês. Até chorei. Eu disse para ela que eu também chorei, mas eu disfarcei porque nós estamos na live aqui, tá? Foi muito bom, pastor Henrique, a sua palavra, a sua ministração para as nossas vidas hoje. Me trouxe também esperança aqui. Eu lembrei de coisas, né? Como eu disse, as coisas boas sido tão boas hoje que a gente se esqueceu até de coisas que a gente passou lá atrás, né? As lembranças que a gente traz do que Deus fez, como Deus cuidou, só vem testificar e reiterar o cuidado soberano de Deus e como Deus faz todas as coisas maravilhosamente bem nas nossas vidas. Amém? Gilmar Brasil falou, Deus trocou meu coração 15 dias antes da pandemia. Se não tivesse tocado, eu estaria louco agora. Glória a Deus. É verdade. Que Deus possa estar abençoando grandemente vocês aí, tá? Nós vamos estar agora, amados. Pastor, muito obrigado pela palavra. Palavra inspiradora, né? Sempre que a gente abre as escrituras, escuta da palavra, é inspiração para as nossas vidas.
Que Deus abençoe muito você, a Rafa, as meninas aí, que a igreja possa estar crescendo debaixo da bênção de Deus constantemente. Sempre bom estar com vocês. Sempre que eu estou no Londrina, eu tento dar uma fugidinha para a gente conversar, tomar um cafezinho lá no shopping, né? No shopping tem Londrina lá. Mas às vezes não dá tempo, mas sempre que a gente tem a oportunidade de estar junto para conversar e lembrar daquilo que Deus fez. Que Deus continue abençoando vocês grandemente aí. E a igreja também, comunidade Eco Missões Urbanas aí. Pastor Henrique, muito obrigado por esse tempo que você passou com a gente aqui hoje. Foi uma grata satisfação tê-lo conosco aqui hoje. Não somente você, mas também os irmãos que nos acompanham aí no Face, aqueles que estão mandando mensagem pelo WhatsApp também. Eu peço desculpa se às vezes a gente se esquece de orar por alguém aqui, amados. São muitos pedidos, graças a Deus, nós temos orado. Mesmo não orando todos os dias aqui na live, nós todos os dias em casa nós colocamos essas vidas aqui e oramos, tá bom, gente? Então, que Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço para você, Pastor Henrique. Palavras de um breve adeus aí, despedida neste momento, tá? Que Deus abençoe você. Obrigado. As palavras com o senhor para despedir do pessoal que está nos vendo aí. Meus queridos, mais uma vez, eu falo que é uma alegria grande estar com vocês, poder compartilhar daquilo que existe de mais precioso no nosso coração, que é a palavra do nosso Deus. Espero que o Senhor possa abençoar, fortalecer a sua vida, a sua família e que você viva única e exclusivamente para a glória do nome dele. Meu querido reverendo Heber, os amigos e amigas que estão vendo e participando com a gente, recebam o meu beijo no coração, que Deus abençoe muito. Amém. Fica o convite do pastor Henrique. Quando quiser vir a Cruzeiro, conhecer o pé da serra aqui, colado com Minas, pertinho do Rio de Janeiro, está convidado para estar conosco aqui, participando também, passando tempo com a nossa família e com a nossa igreja. Que Deus o Obrigado. abençoe e honre muito a vida de vocês aí. E amados, que Deus abençoe. A live foi um pouquinho mais longa que o normal hoje, tá? Mas é porque nós temos um convidado muito especial, muito querido na nossa vida aí, tá bom? Amanhã essa live fica disponível no nosso canal, no YouTube, como nós já falamos aqui, que é esse canal que está aparecendo aí, tá? Então convido você que não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva também lá, assim também como o canal da Eco Missões Urbanas aí, que você possa estar se inscrevendo nesse canal e nos abençoando também aí, tá? Palavra final para você, pastor Aline, manda aí. Pastor Henrique, é um grande obrigado, pastor Henrique. Um grande beijo para as suas meninas, né? Saudades. E o convite para ver Cruzeiro e nos abençoar está aberto. Que Deus abençoe, tá vendo aí? Se a minha esposa diz que pode vir, quem sou eu para dizer que você não pode vir, né? Então, vai ser benção. Amados, amanhã, então, quem não assistiu hoje, quer assistir amanhã, você pode voltar aqui no Facebook, ou amanhã no YouTube já vai estar esse vídeo com os cortes, né? O corte do começo da oração, que tem só a palavra e o bate-papo, para você assistir e compartilhar com seus amigos também, tá? Que Deus abençoe, uma excelente noite a todos, um começo de semana abençoado, que essa semana seja debaixo da bênção do nosso Senhor Jesus, tá? A graça do nosso Senhor Jesus possa estar sobre você, o amor nosso eterno e bondoso Pai e as doces consolações desse Espírito Santo que nos sustenta em meia caminhada, seja convosco para hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos Amém. vocês. Um grande abraço. Amém.